Vem, 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 Rio, vem. Vem, vem, vem. Olá, curiosos de todo o Brasil! Eu sou o Carlos Ruas! Eu sou o Pirula. E Vocês nos conhecem? Portugal, talvez. Os portugueses, Angola, lusitanos. Moçambique, Sim. pode ser. Opa. Guiné Equatorial. Talvez São Alguém? Tomé, São Alguém Tomé e da Guiné? Príncipe. Cabo Verde, não sei. Eu recebi muitos e-mails de... Eu tenho fãs angolanos, portugueses e Nenhum cabo-verdiano? Não, Cabo Verde eu recebi. Ah, que pena. Bom, então vamos lá para mais um Curiosity. Estão todos curiosíssimos para saber o que vamos falar. Opa, curiosíssimo. Hoje vamos falar mais um da série dos animais mais raros do mundo. Animais mais raros do mundo. Isso. Ok. E hoje eu fiz uma escolha que foi muito difícil de fazer. Muito mas difícil que foi o que eu fazer. consegui juntar aqui. Porque a gente está pegando todos os grupos de vertebrado por enquanto. Já falamos de mamífero, aves, répteis, anfíbios. Falta peixe. Só que peixe, para começar, que não é uma coisa só. Peixes são vários grupos. Deve ser difícil fazer um censo de peixe. E é muito difícil fazer um censo de peixe porque... Eu já contei esse. Eles são... Ele é tão parecido com... Não, e é complicado porque, por exemplo, no mar fica difícil, né? No oceano, como é que você vai fazer? Como é que faz para contar peixe? É muito difícil, né? Né? Para você ter uma Bota noção... pra dentro do barco, depois tira do barco. Aí você mata o peixe no caminho, né? Para você ter uma noção, pelo que eu achei aqui, a USN é aquela organização que lista quais são as espécies ameaçadas e o quão ameaçadas elas estão ao redor do mundo. Tem mais de 1.414 espécies de peixes ameaçadas. E isso no total dá 5% das espécies conhecidas de peixe no mundo todo. Dá pra matar mais então. Sim, mas só que pera lá, esses 5% não Péssimo argumento esse. Esses 5% não estão distribuídos igualmente. E tem que lembrar também que muitas espécies a gente não conhece. Por exemplo, esses peixes que vivem lá no fundo do oceano, a gente não tem a menor ideia. Ah, sim. A gente não sabe. Não tem dados. Não tem dado para isso. Então pode ser que eles estejam em extinção também, mas não estão na lista. Acho uma maneira de ver é quando eles não aparecem mais na pesca. Acredito que é um modo. Exato. Isso é uma maneira que eles fazem. Quando começa a não achar mais na hora que pesca. Isso mesmo. As baleias de Nantucket, quando o óleo de baleia era importantíssimo, né, para as lamparinas, né? Então era uma ilha chamada Nantucket, lá perto da Groenlândia, e essa ilha era exportadora mundial de óleo de baleia. Eles eram especialistas em caçar baleia. Só que antes a baleia aparecia ao redor da ilha. Daqui a pouco eles já estavam contornando a América do Sul e indo para o Oceano Pacífico para conseguir caçar baleia. Aí eu resumi o negócio porque eu fui olhar que quando a gente está falando de água doce, a coisa muda de figura. Para o mar é difícil de fazer essas contas, tem como fazer também. Vou tentar fazer de peixe de água salgada. Mas eu vi que de água doce é mais interessante. Então a gente vai falar dos 5 peixes mais raros de água doce. Que é uma maneira de dividir. Mais ou menos 1/3 das espécies conhecidas está em extinção. Aqueles 5% de espécies conhecidas, desses 5%, 1/3, né, de todas as espécies de água doce estão incluídas. 1/3 de 5%. Não. Daqueles 5% de espécies que estão em extinção, estão 1/3 de todas as espécies de água doce que a gente conhece. Ok. Entendeu? Então é um negócio mais danger Sim. em água doce. E olha só, das 10 mil espécies de peixes de água doce que já foram registradas, 10 mil espécies de peixe de água doce no mundo, 20% já foi extinta nas últimas décadas. Ok. 1/5 dessas Nas 10 últimas mil décadas. nas últimas décadas Isso já foi é pouco. extinta. Porque a água doce é que a gente está mais poluindo, né, cara? E é porque é mais perto da gente, né? Todo mundo cria civilizações perto de rios, então os rios são os que mais sofreram impacto, né? E é um ambiente restrito. Lagoas, rios, são ambiente restrito. O oceano é mais... de peixe que às vezes é só ali naquela lagoa, uma espécie, né? Então entra no mesmo problema do axolote lá, dos anfíbios lá do México. Primeiro peixe de água doce. Essa tradução ficou aquela maravilha. Opa, tradução. O peixe cachorrinho do buraco do diabo. Nossa, quanta coisa aí na mesma frase. Porque eles chamam de pupfish. Pupfish. Pup seria filhote de cachorro em inglês. Então, pupfish seria peixe cachorrinho, é assim que seria. Mas por que do buraco do diabo? Porque quando eles... Então, peixe cachorrinho é porque essa família de peixe, quando eles estão transando, eles parecem cachorrinhos brincando. Eu não sei como que é, não achei vídeo disso na Parece internet. cachorrinho transando ou não, brincando? Cachorrinho brincando. Brincando. É, filhotinho de cachorro brincando. Então eles chamam de peixe cachorrinho.
Ok. Só que eles estão fazendo outros peixinhos. Mas do buraco do diabo, tá? Não é nada do que vocês estão pensando. Porque no meio dessa brincadeira, no acasalamento dele... No estado de Nevada, nos Estados Unidos, pertinho de Las Vegas, né, onde tem os cassinos e tal. Ok. Em um motel, Não. acharam um buraco do diabo. Não é nada disso. Nada disso. ok. Só alguns quilômetros de Las Vegas. Ah, tá. Tinha uma caverna subterrânea, embaixo da montanha. Em algum momento, há mais ou menos 500 mil anos atrás, um pedaço do teto da caverna colapsou, abriu um buraco. Esse buraco encheu de água da chuva, porque a caverna não tem nenhuma saída. Ela é fechada ali naquele buraco. Fez uma lagoinha. Fez uma lagoinha coberta ali, só tem aquele buraco aberto. E naquela lagoinha chegaram alguns peixes. Que às vezes chegam pequenos ovinhos em penas de aves, Sim. ou às vezes são transportados até pelo ar, Enchente, alguma coisa talvez, assim. Enchente? Não, enchente ali é meio difícil. Tá, é. ok. Mas às vezes eles podem ser transportados, até insetos podem levar. E aí o ovinho cai, ele eclode e ele consegue uma Legal é que populaçãozinha. dali surge uma nova espécie, né? Exato. Foi Exato. centenas de E anos depois. poderia ser colocado aqui qualquer espécie de caverna. Aqui no Brasil a gente tem uma série de bagres cegos, que eles chamam, que é vivem tudo em cego. cavernas. Espécie de caverna isso. é tudo cego. E é tudo endêmico, porque não tem nem como falar, olha, tem uma caverna que tem um bagre cego aqui, e uma caverna 2 km para lá que tem outro bagre cego. Você não pode nem dizer que é a mesma espécie, porque o bicho que caiu ali há 10 mil anos atrás não é o mesmo que caiu aqui e formou uma Sim. espécie diferente. Eles ficam parecidos, mas formam uma espécie diferente. E no caso, o que aconteceu com esse peixe cachorrinho foi isso. Tem peixes cachorrinhos que vivem ali nos rios ao redor do estado de Nevada, e os ovinhos caíram dentro desse lago interno, no buraco do diabo, e eles fizeram uma população ali. O equilíbrio ecológico ali é muito tênue. Qualquer coisinha que mudou mata os peixes. A água nesse lugar, ela fica a constantes 33 graus. É uma água quentinha. Ela fica a 33 graus e esses peixes vivem nessa água quentinha. Qual é o problema? Mudança climática. A água está ficando mais quente. E aí os peixinhos estão com dificuldade de sobreviver. Teve uma questão de pesca também, porque quando descobriram, o pessoal que gosta de aquário começou a pegar alguns peixinhos para criar em cativeiro. Mas a cria em cativeiro não dá certo. Morre. O pessoal não muito consegue. sensível, né? Não, eles até conseguem manter por alguns anos em cativeiro, mas não dá filhote. Não reproduz. E aí esse peixe, ele é super bonitinho, ele é azul, ele é super bonitão assim. E ele, hoje, estima-se que tenha cerca de 60 indivíduos só. Caramba! Todos vivendo ali naquela caverninha, fechada lá no buraco do diabo. Você consegue colocar nomes neles. Então. Isso, eles conseguiram, os mergulhadores foram lá e eles conseguiram catalogar um por um. Olha só. E o que eles estão fazendo é tentar reproduzir em cativeiro, que nem eles fizeram com os condores na Califórnia, que eles pegaram todos eles, puseram em cativeiro para reproduzir e depois soltaram. Eles estão querendo fazer isso, só que os peixes morrem, ou eles não conseguem reproduzir. Então eles estão tentando pegar os ovos dos peixes e tentar colocar eles em cativeiro para ver se consegue fazer uma população em cativeiro que seja viável para colocar. Mas meio que o pessoal não está com muita esperança, não. Esse peixinho aí, pelo visto, vai dançar. Segundo peixe, O esturjão beluga. esturjão beluga. Isso. A beluga eu sei o que é. Não, a beluga é uma baleia. Mas esse é um esturjão. É o esturjão. Esturjão é um tipo de peixe que eles chamam de condrostei. Ele é parecido com uma beluga? É que ele é meio branquelo, eu acho. Eu acho que é isso. Isso da semelhança. Eu não sei qual é. Mas eu acho que é condrostei, porque eles têm digamos assim, um esqueleto meio modificado. Eles são uns peixes bem primitivões, assim. E esse peixe é meio que uma roubada do assunto. Porque ele é um peixe de água doce, metade da vida dele de água salgada. Porém, é água salgada confinada. Então não é uma roubada tão grande assim. Okay. Porque é o Mar Cáspio, o Mar Aral e o Mar Negro. É lá que ele vive. O Mar Aral não existe mais, então não vive mais nada lá. Mas o Mar Cáspio e o Mar Negro, que são mares fechados no meio da Ásia. Né? O Mar Negro tem o Estreito de Bósforo lá que passa lá para o Mediterrâneo, mas ainda assim é muito restrito. Mas só que eles vivem nas fozes dos rios, né? do rio Danúbio, do rio Volga, daqueles rios todos ali do leste europeu e começo da Ásia ali. E o esturjão, ele é muito famoso, tem países ali em volta, o Cazaquistão, o Irã, o Turcomenistão, a Ucrânia, que eles usam eles pegam as ovas desses peixes para fazer caviar. O caviar é a ova do esturjão. O famoso caviar é a ova do esturjão. Ova do esturjão. Agora, você imagina como não dizima a população você se alimentar exatamente dos ovos. Porque uma paixinha de caviar desse tamanho, a quantidade de ovo que tem ali, deve ter uns 200 ovos aqui. Exato. Numa torradinha, né? E
aquilo ia dar um esturjão cada um. Sim. Ou seja, você está eliminando exatamente a reprodução do bicho. Ou seja, se não for feito em cativeiro, ferrou. Não é feito em cativeiro. Não é feito em cativeiro. Não é feito em cativeiro. Então ferrou. E esse é que é o problema. O esturjão teve algumas sortes no meio do caminho. Ah. Pequenas, mas teve algumas. Meu bebê! Meu bebê! Não, O que aconteceu? Tô imaginando. Não, É é triste, né? Se você Pegar pensar. os ovos. É muito triste. No começo... E o esturjão, ufa, me livrei de 200 filhos. Nossa! Só de pensão de... Pensão não, alimentar a escola para toda essa criançada. Cara. Até, sei lá, 40 anos atrás, um pouco mais, não, um pouco menos do que isso, os muçulmanos não podiam coletar esturjão. Porque tem uma regra no Corão, que é baseado no Velho Testamento, dizendo que nenhum peixe sem escama pode ser comido. O Corão também possui... Sim, as regras, por exemplo, do porco, essas coisas, todas as regras alimentares do Velho Testamento, o Maomé manteve no Corão. Ok, para quem não sabe, no Antigo Testamento e também no Corão, existem regras alimentares e as pessoas não seguem mais hoje, né? Não, os judeus seguem os judeus, e os adventistas também. Que além do porco, que é o mais famoso, que é a cultura geral, todo mundo conhece, não pode comer porco, né? Mas tem também que... animais marítimos sem escama não podem ser comidos. Exato. Logo, só peixe pode ser comido. Só polvo, caranguejo, camarão. Só que acontece, tem alguns peixes, todo peixe tem escama, só que alguns peixes têm escama tão pequenininha que a gente só constatou a existência delas depois da invenção do microscópio. Então, por exemplo, os judeus eram proibidos de comer tubarão, porque não tem escama. Aí descobriu só que o tubarão tem escama. Microescamas. Exato, tem escama. Então eu não sei como ficou essa reviravolta sagrada com isso. Mas eu sei que com relação ao esturjão, como eu falei, são peixes muito bizarros. Eles são peixes que têm uma reversão cartilaginosa ali, são peixes muito estranhos. E eles não têm nenhuma escama grande aparente. Os caras foram atrás, olharam no microscópio. Na verdade, é só consultar um pequeno livro de biologia simples, que os caras falaram, ele tem escama, só que eles são escamas moles, muito pequenininhas. E aí os caras falaram, então não tem problema. Então países como o Irã, o Iraque, que eram extremamente muçulmanos e não tinham como fazer riqueza exportando caviar, né, fazendo caviar, passaram a fazer a coleta do caviar. E aí o esturjão se ferrou mais ainda. E graças à ciência mostrou que tinha escamas, né? Então, quer dizer, nesse caso a religião estava poupando os esturjões e acabou não poupando. Com a redução do número, e aí é aquilo que você falou no primeiro bicho, você não tem como saber a população total dos esturjões, mas você tem como saber a ocorrência. Eles já não acontecem em quase nenhuma totalidade do Mar Cáspio, só em alguns pontos, e só em alguns pontinhos do Mar Negro, geralmente na foz dos rios. E a quantidade de toneladas pescadas tem diminuído assim, em nível de centenas de milhares. Assim. Então, se antes, há 20 anos atrás, eles pescavam, sei lá, 100 mil toneladas, agora estão pescando 1.000. Sabe, tipo, tá assim numa quantidade muito pequena. O pessoal estima que a população deles talvez esteja em torno de 500 mil, mais ou menos, uma coisa assim, que está muito acima dos níveis de bichos em extinção que eu tenho pego aqui pro canal, para fazer nesse quadro. Mas eu achei interessante falar por causa dessa questão, tanto religiosa quanto econômica, né? Porque quanto menos esturjão você tem, o que acontece do ponto de vista de mercado? Mais valiosa é a ova. A ova do esturjão. Ao invés de você rarear o peixe e isso acabar afetando negativamente, porque vai ser mais difícil de achar, não sei o que, não. Fica mais difícil de achar, quando tem fica mais caro, aí as pessoas lutam muito mais para conseguir, porque sempre vai ter um milionário rico o suficiente para conseguir comprar aquilo. Então é até pior, o mercado tem várias espécies... Essa é a última ova, mas sabe quanto vale? Exato. Né? Tem várias espécies que foram extintas única e exclusivamente por lógica de mercado. Única e exclusivamente. Não vou ficar citando aqui, senão vai demorar muito, mas tem algumas que foram só por isso. Quanto mais raro ficava, mais caro ficava e mais o pessoal ia atrás para ver se conseguia achar. Então, quando tiver, sei lá, 10 esturjões no Mar Cáspio, a galera vai passar assim com sonar para ver se acha o maldito do esturjão para pegar a ova dele. O esturjão macho não, a fêmea, tem que ser a fêmea. Pegar a ova dele para conseguir... Vão começar a entrar em aquários de preservação no mundo todo para ficar roubando esturjão, que nem já fazem com chifre de rinoceronte em museus de história natural. Vão começar a fazer isso. Ou seja, sei lá, hoje é o meu dia de falar mal do mercado. Tipo, o mercado não funciona para esse tipo de coisa, não dá. A preservação de biodiversidade anda num rumo contrário do mercado, e é assim que tem que ser. Mas é um comunista, Che Guevara...
É. Barba não, né? Eu Essa sou comunista barba aí. com a perna esquerda e sou capitalista com a perna direita. Ele tira a boina Então, pra gravar os eu vídeos. fico- Falo mesmo. Então eu fico com o pé ali aqui. Algumas coisas o capitalismo resolve, outras coisas ele só estraga. Isentão. Faz paciência. Terceiro peixe. Outra tradução tosca. Opa, manda. O olho azul de barbatana vermelha. O olho azul de barbatana vermelha. Não tem outro nome para ele. Não é o olho vermelho de barbatana azul. Não, É o olho azul de barbatana vermelha. Esse peixinho é um peixinho bem pequenininho, muito bonito. Olho azul de olho azul, barbatana vermelha. Tá vendo? Chama muita atenção. Que ele só acontece até onde a gente sabe, no Queensland, que é um estado da Austrália, é um estado do nordeste da Austrália. Tem olho azul. Austrália. É do Queensland. Enfim, ele acontece só naquele canto, Uhum. mas não em qualquer canto do Queensland. Ele acontece só em um pedaço do Queensland, onde tem uma propriedade de um cara. Nossa, E nessa propriedade tem alguns laguinhos, e nesses laguinhos acontecem esses peixes. tem essa espécie de peixe. Caraca, se esse Hum. cara quiser botar tudo pra baixo, fazer uma plantação ali de, sei lá, mandioca, acabou. Mas, aparentemente, o cara tem, eu vou deixar aqui embaixo uma matéria, aparentemente o cara tem uma certa consciência ambiental e ele isso é quer, bom. inclusive, preservar esses peixinhos porque ele descobriu que ele é especial, porque a propriedade dele tem esses peixinhos. Então, aí ele fala, ele pode que faturar legal. em cima. Talvez. Fazer chapéu de peixinho, pelúcia de Não, peixinho. não sei se ele quer E faturar tem em cima. peixinho de olho azul de barbatana vermelha. Não sei se ele quer faturar em cima, mas eu acho que alguma coisa... Ele tem uma consciência. Alguma coisa ele a consciência não é escrotão, dele. Eu tem que ler a matéria completa aqui embaixo, se vocês quiserem ver, Aham. e tem lá os detalhes. Mas o problema é justamente esse, é um lugar muito pequenininho, que ele está restrito, e o peixe é muito pequenininho. Então o pessoal até acha que tem algumas centenas desses peixes, porque eles vivem em cardumes, né? Então até acha que tem algumas centenas. Só que o problema é que como o bicho é muito pequenininho, poucas centenas, sei lá, uma motoniveladora mata todos, só uma pasada. Uma pisada de elefante mata já metade Uma da pasada população. e acabou. Ok. Então, apesar de ter um número também acima do que eu estou acostumado a fazer para essa série, ainda é muito perigoso, sensível ainda é a muito existência sensível, deles. porque são muito poucos lugares. Aquela região ali já é meio desértica, né? Então, tipo, tá perto lá da floresta, mas já é meio desértica. Então, é uma coisa meio delicada ali. Quinto peixe. Falta o quarto. Você falou Quarto? o quarto, Sério? Quarto peixe. O bagre gigante do Mekong. Opa! Bagre gigante do Mekong. Mekong, sabe onde é? O Mekong é o... Sertãozinho lá do Mekong. Não, é o rio mais importante da Tailândia. O rio mais importante da Tailândia, porra. Que é o Mekong, que corta Bangkok ali. Eu não sei até que ponto ele é um bagre de verdade, aí teria que falar com um taxonomista de peixe para saber. Eu sei que ele é um pangáceos, que aqui no Brasil eles chamam de tubarãozinho, porque ele parece um tubarãozinho, mas ele não é um tubarão, ele é um peixe de água doce, né? É um peixe ósseo. Mas ele tem aquele olhinho pro lado, assim, ele tem a boca mais um pouco projetada, assim, então ele lembra um tubarãozinho, tem aquela barbatana dorsal e tal. Existe uma lenda oriental japonesa que envolve bagre para explicar os terremotos. Né? Para quem não se sabia o motivo dos terremotos, que era um bagre gigante em que existia um deus que colocava uma pedra na cabeça dele e ele sossegava, mas às vezes ele saía e aí o mexer dele causava o terremoto, porque ele morava numa pedra que era o Japão, ele morava embaixo do Japão. Faz sentido. E aí tem uma Coitados imagem que dos japoneses o tempo inteiro com a pedra em cima do bagre. O tempo inteiro os japoneses sendo terrorizados por terremotos. Né? Exatamente. Esse bagre gigante do Mekong, ele é um peixe muito histórico lá no Mekong. Ele é um peixe que todo mundo gosta e ele se dá muito bem em aquário, aparentemente. Só que ele é muito grande, então é difícil de você conseguir ter um aquário grande para criar um peixe desse adulto, né? Filhote até cabe, mas adulto não. E o que acontece? Eles estão fazendo o tempo inteiro buscas, né, para ver o quanto que você tem. Ele sempre foi muito pescado lá no Mekong, justamente por causa da carne, etc. E também por essa questão de ornamentação, né? Só que cada vez menos ele está aparecendo nas redes de pesca. Em cada um dos afluentes do Mekong que os caras foram pescando, por exemplo, antes aparecia centenas, até 2005, até a década de 90. Agora está aparecendo tipo 40, 50 peixes, 20 peixes ali, 10 peixes ali. Está bem rápido. Está indo muito rápido. E, tipo, se você consegue pescar 10 peixes, primeiro que esses 10 já eram, né? E segundo que quanto será que tem de população ali para você só conseguir pescar 10, fazendo todas aquelas técnicas que eles fazem lá na Tailândia.
Então é um negócio assim que mostra que está declinando numa velocidade muito rápida e que tem que tomar um certo cuidado com esse peixe aí, que é um peixe emblemático lá na Tailândia. Então o pessoal está até meio que empenhado em tentar preservar ele, é um peixe símbolo do país, e como se dá bem em cativeiro, talvez eles consigam salvar, mas no habitat natural dele está difícil. Quinto peixe. E como não podia deixar de faltar, peguei um brazuca. Opa, um brazuca. Opa, que é o surubim do Rio Doce. Surubim do Rio Doce. É isso aí, a gente tem vários surubins, que também é um tipo de bagre, se não me engano. Uhum. A gente tem vários surubins ali, tem no Rio São Francisco, tem no Rio Doce e tal, é um peixe bastante comum. Já comeu um surubim? Nunca comi um surubim. Nunca foi num surubim? Já foi comido em um surubim? Um surubim? Não, eu também não. Não, então o surubim é um peixe muito apreciado na culinária, né, do norte de Minas, da Bahia, né, do sul de Minas também, né, porque tem a coisa. Só que o Rio Doce agora sempre foi uma questão meio delicada de tratar, né? Porque ele é um peixe que até onde a gente sabe só acontece na bacia do Rio Doce. Ou seja, o Rio Doce, que sempre foi o rio que foi utilizado desde a colonização de Minas Gerais, né, para a navegação, o rio e mineração. Então é um rio todo detonado desde o começo. Tem um monte de hidrelétrica lá funcionando que vai interrompendo o fluxo da água, que estraga com o ambiente do rio. E esse peixe ele só vive em assoalho de rio pedregoso, que tem a correnteza mais rápida. E aí explode a barragem. Aí estourou a barragem, e aí você fica imaginando, né? A vida dele já não estava muito fácil. Agora aquele lamaçal do caramba. Não, tinha falado, chegou a falar de que ele não sobrevive em área muito turva, em água muito turva. Você comentou então tá. que ele não precisa de água muito limpa para sobreviver. Só que a quantidade de sedimento que caiu ali, uma coisa assustadora, não tem como, né? E aí, aquele negócio, isso foi 2015, todas as espécies endêmicas do Rio Doce ficaram em suspensão como possivelmente extintas. Ok. Né? E aí o que acontece? Acho que foi agora em fevereiro desse ano que o pessoal do grupo Gaia, né, Giaia, né, que está organizando, né, que está fazendo a investigação de como ficaram as espécies do Rio Doce, tal, de como foi o impacto dessa marca do ponto de vista ambiental, eles fizeram uma coleta de alguns peixes ao longo do Rio Doce e eles conseguiram pegar, eu acho que eles pegaram 2 surubins do Rio Doce. Então encontraram. Eu acho que eles pegaram 2. Surubins já que lamaçal, né? Então, quer dizer, há uma esperança. Eles ainda estão vivendo ali, só que qual é a população deles se eles só pegaram 2? Sim. Quer dizer, não sei se foram 2, tá? O artigo está aqui embaixo, eu não lembro agora a quantidade exata, mas imagina a população que deve estar se eles pegaram uma quantidade pequena desses bichos, entendeu? Claro, pode ser que eles tenham pego os últimos, mas provavelmente isso é pouco provável. E ele deve ter pulado para dentro do barco dos caras. Tipo... Ai, que bom que vocês passaram aqui. Meu Deus do céu, obrigado. Para me tirar dessa lama, dessa fumaça, né? Porque para eles, né, como uma fumaça na água. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. E assim, eu poderia ter pego várias outras espécies do Rio Doce. Tem pelo menos 10 espécies endêmicas do Rio Doce que o pessoal calcula que esteja extinta. O surubim do Rio Doce, pelo visto, não foi extinto, mas está em vias dele. Ele já vivia em lugares só em alguns trechos restritos do Rio Doce, graças a barragens, a hidrelétricas, a exploração mineral, tal, não sei o que, desses 400 anos. É um peixe guerreiro esse, né? Todos os peixes do Rio Doce são os peixes guerreiros. É bagre, nesse né? momento. Bagre é Bagre. difícil, bagre é complicado, cara. Treme até a terra no Japão, pô, você vê. Então, e eu podia ter pego também peixe do Xingu, porque a construção de Belo Monte também deixou pelo menos 4 espécies em risco iminente de extinção. Mas como a gente tem muito pouca informação de todos eles, para você ter uma noção, nenhum desses peixes está na lista da IUCN, lá, que é aquele site que monitora as populações de todas as espécies do mundo. Então, por quê? Porque não tem? Não, porque a gente não tem informação. E aí o pior é isso, porque às vezes aparece lá que o Brasil não tem tantas espécies ameaçadas assim, quando na verdade tem, a gente só não tem... A gente não tem números. Não tem um grupo de pesquisa para ficar fazendo essa contabilidade. Até tem gente querendo fazer isso, não tem dinheiro. Tá, e agora cortaram mais ainda o dinheiro da ciência, não vai descobrir nada. E aí é o número invertido. Enquanto o governo está acostumado a inflar números para dizer que conseguiu resultados, a gente não tem dinheiro para conseguir resultados, então o número fica murcho. Mas ele é artificialmente murcho. O número de espécies, o número de espécies ameaçadas. Na verdade é muito maior, só que as pessoas não ficam sabendo que a gente não tem como pesquisar lá para saber se é isso mesmo. Esse pessoal do GIA é quase voluntário que eles fazem lá, fazem porque eles querem. Então é bastante complicado, mas tá aí, eu quis deixar aí um representante nacional para deixar a coisa mais brazuca.
E é isso aí, pessoal. Bem, foram os peixes mais ameaçados de água doce. Peixe de água doce, né? E fica a mensagem aí, não seja um peixe de água doce. Né? Porque, porra, Não, tome cuidado, porque eles provavelmente vão acabar sumindo aí, né? Aqui no Brasil, pelo menos, que ninguém tá nem aí, vão acabar sumindo. Mas é isso aí. Até o próximo Curiosity.